Fala galera, tudo certinho? Hoje vim trazer um raciocínio para vocês que quando eu vi pela primeira vez, achei maravilhoso e resolvi compartilhar com vocês. Que é como foi medido o raio da Terra pela primeira vez. Uma das coisas que mais me surpreendeu nessas informações que eu vou passar para vocês foi o quão antiga foi essa descoberta. Foi feita lá por Eratóstenes de Cirene no século 3 a.C. ainda. Então, eu vou expor de uma maneira bem sucinta para ficar bem claro para vocês. E se vocês curtirem, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado depois, dando mais detalhes e tudo. Beleza? Então, primeiramente, para entender como Eratóstenes chegou a essa conclusão do raio da Terra, somente com a matemática e com uma estaca, primeiro a gente precisa entender algumas conclusões que ele tirou, né, para montar esse raciocínio e depois elaborar a matemática que chegou ao resultado desejado. Então é o seguinte, primeira informação totalmente necessária para que a gente entenda como ele chegou a essa conclusão é que haviam duas cidades, cidade de Siena e cidade de Alexandria. E ele sabia a distância entre essas duas cidades. Ele sabia que essa distância era de 5.000 estádios. Estádio era a medida da época mais comum para distâncias, né? Não havia um consenso na região preciso sobre o tamanho exato do estádio, mas eu trouxe aqui que os mais comuns de serem vistos eram o estádio egípcio, de 157 metros, e o estádio olímpico, de 185 metros. Para esse cálculo se aproximar mais do resultado do raio da Terra que a gente tem hoje em dia com toda a nossa tecnologia, nós vamos usar a conversão para o estádio egípcio. Mas isso lá na parte da matemática, depois nós vamos ver bem certinho. Show de bola? Então, primeira coisa, não podemos perder de vista para entender bem. Distância entre Siena e Alexandria, 5.000 estádios. Certo? Ok. Então vamos para o segundo passo para entender esse raciocínio, que é o seguinte. O Sol é muito grande, bem simploriamente falando, e a Terra é muito pequena. O que Eratóstenes concluiu com isso? Que os raios que vinham do Sol, já que o Sol está irradiando luz para todos os lados, né? E ele é muito grande, a Terra é muito pequena, o Sol estaria emanando um raio de luz que bateria na Terra, outro raio de luz que bateria na Terra, outro, e cada um desses raios chegariam praticamente paralelos um ao outro na Terra. Claro, existia uma divergência entre um raio e outro, mas pelo fato do Sol ser muito grande e a Terra muito pequena, essa divergência era muito pequena. Então ele considerou que chegavam paralelos mesmo. Certo? Ou seja, mais ou menos aqui como eu representei. Então, segundo fato é esse. Primeiro, tem 5.000 estádios de distância entre Siena e Alexandria. Segundo, raios que saem do Sol e batem na Terra chegam paralelos um ao outro. Terceiro fato que devemos tomar consciência é que na cidade de Siena havia uma atração turística que ocorria uma vez por ano nos arredores do dia 21 de julho. Era o primeiro dia do solstício de verão. Ao meio-dia, quando o sol estava a pino, o fundo de um poço que tinha lá em Siena ficava iluminado. Ou seja, o sol se alinhava perfeitamente lá com o fundo desse poço. E era uma atração turística, porque era curioso, porque a possibilidade disso acontecer era muito pequena. Mas aconteceu, e Eratóstenes, com sua experiência como bibliotecário, matemático e astrônomo, estava ciente dessas informações da região. Então, o que ele concluiu com isso, que o fundo do poço ficava iluminado? Que o raio do Sol, que saía de lá, chegava aqui e iluminava o fundo do poço, estava formando uma linha reta. Né? E para iluminar o fundo do poço, ele tem que estar alinhado com o poço, ou seja, ele tem que estar formando uma linha reta na chegada aqui. Se o raio de luz estivesse vindo aqui, ó, não iluminaria o fundo do poço, concordo? Se estivesse vindo aqui, também não. Só iluminaria o fundo do poço se estivesse perfeitamente alinhado em linha reta. E ele, através da imaginação, ele imaginou esse raio se estendendo até o centro da Terra. Ok? Então, fenômenos até agora. 5.000 estádios de distância entre Siena e Alexandria.
raios do Sol chegam paralelos à Terra, porque o Sol é muito grande, a Terra é muito pequena. O poço em Siena ficava com seu fundo iluminado em um dia do ano, e ele tinha consciência disso. E outro aspecto que ele precisou chegar à conclusão, quarto aspecto, é que a Terra era esférica, obviamente, né? Só que na época isso não era tão claro ainda, mas já havia alguns experimentos, principalmente observando a linha do horizonte. Quando você está lá em frente ao mar, por exemplo, e tem um barco se afastando de você, chega um momento em que ele some, né? E ele some não porque ele vai ficando tão pequenininho que a gente não consegue mais enxergar, mas porque o mar vai se interpondo na frente dele, justamente por a Terra ser esférica, né? Daí você pensa, mas se colocar o telescópio, você vai enxergar o barco daí. Não, porque justamente o mar vai estar na frente do barco. Então não importa o quanto você amplie a imagem do barco, ele não vai estar no campo de visão disponível, porque ele já desceu a curvatura ali, né? Ok, sabendo disso, no momento em que esse raio estava alinhado com o fundo do poço, se tivesse, só para entender melhor, se tivesse uma estaca aqui do lado do poço, essa estaca não produziria sombra, concorda? Porque só produz sombra se o raio não estiver alinhado com a estaca, né? É o mesmo fenômeno que ocorre no fundo do poço, só que com estaca parece que é mais fácil de entender, né? Mas imagine que tivesse uma estaca aqui exatamente no momento em que o fundo do poço está iluminado, não teria sombra nessa estaca, porque o raio está alinhado com a estaca, né? A sombra estaria no centro dela e não para nenhum dos lados. Usando essa reflexão, ele colocou uma estaca aqui em Alexandria daí e alinhou 90 graus, tudo bonitinho, bem de pezinha, né? Tudo. E exatamente no momento em que o Sol estava iluminando o fundo do poço, ele mediu o ângulo da sombra produzida pelo raio de Sol que estava chegando na estaca e a estaca. Então, por exemplo, mais uma prova de que a Terra era esférica, né? Se não fosse, aqui ia estar alinhado com o fundo do poço e aqui ia estar alinhado também. Mas como a Terra era esférica, não está alinhado com a estaca, né? Justamente por causa dessa curvatura aqui. Então, ele foi lá, mediu o ângulo formado pela sombra, exatamente no momento em que lá em Siena estava o fundo do poço iluminado, e chegou à conclusão que forma um ângulo de 7,2 graus a sombra em relação à estaca. Ou seja, essa quantia de curvatura aqui naquele ponto na estaca em relação aos raios que vêm do Sol paralelamente formam 7,2 graus de angulação. E usando regras básicas geométricas da época que já estavam estabelecidas e que até hoje continuam, que nesse caso a parte geométrica que trata dos ângulos internos e alternos, ele chegou à conclusão que esse ângulo era o mesmo que esse, certo? Por quê? Porque ele imaginou essa figura geométrica aqui, ó, dois triângulos retângulos sobrepostos, ó, como se fosse um retângulo cortado no meio, para ficar mais simples de entender. Formaria dois triângulos retângulos, se esse ângulo é 7,2, esse aqui também, né? Um triângulo é igual ao outro, só que sobrepostos, né? Ok, daí chegando a esse ponto do raciocínio, ele já estava com a faca e o queijo na mão para calcular o raio da Terra, né? Então vamos recapitular lá, ó. A Terra é esférica, temos 5.000 estádios de distância entre Siena e Alexandria. Os raios que vêm do Sol e batem na Terra chegam paralelos um ao outro. Não totalmente paralelos, há uma pequena divergência, mas não vamos levar em consideração agora. Havia um poço em Siena, que tinha seu fundo iluminado, exatamente no primeiro dia do solstício de verão, no meio-dia, quando o Sol estava a pino, formando um ângulo reto entre o raio de Sol e o fundo do poço, que causa uma linha reta até o centro da Terra, imaginariamente falando, né? Outro elemento, a estaca, que foi colocada ali, que foi medido o ângulo, 7,2. O uso das regras geométricas para saber que esse ângulo é o mesmo que esse. Tudo isso causou uma regra de 3,
que eu já vou explicar bem, quer ver? Ó? Se 7,2 graus de inclinação causam 5.000 estádios da circunferência total da Terra, eu coloquei aqui então, 7,2 graus estão para 5.000 estádios, né? Beleza. Para dar uma volta completa, 360 graus, né? Então eu quero descobrir quanto que mede o perímetro da Terra, ou seja, uma volta completa, ou seja, 360 graus. Para através disso descobrir o raio, mas já vamos chegar lá. Então 7,2 graus está para 5.000 estádios, assim como 360 graus está para 2π vezes o raio. Todo mundo pensaria, mas em vez de 2π vezes o raio não seria x? Não, porque daí nós não teríamos a variável que a gente quer encontrar, que no caso é o raio, né? Então, não fecharia o cálculo. E 2πr é a fórmula para medir qualquer perímetro de circunferência. Então, essa regra de 3 aqui eles resolveram e chegou ao resultado de 39.808 estádios. Então, se esse pedacinho aqui tem 5.000 estádios e o ângulo é 7,2, todo círculo que é 360, estou falando várias vezes que é para fixar na cabeça, né? Todo círculo que é 360 equivale a 2πr. Fazendo essa regra de 3 aqui, você chega que o raio é igual a 39.808 estádios. Acompanhando até aí? Beleza! Agora nós vamos transformar em metros, que é a unidade que a gente está mais acostumado, né? Como eu falei no início do vídeo, nós vamos usar o estádio egípcio, que mede 157 metros como referência, porque ele causa o resultado mais parecido com o que a gente tem hoje, medindo com toda a nossa tecnologia, né? Beleza. Fazendo esse cálculo, 39.808 vezes 157, nós iremos obter esse valor aqui, ó. 6.249.856 metros. Transformando para quilômetro, temos que o raio da Terra é igual a 6.249 quilômetros. Aproximadamente, né? Então, o raio da Terra, 6.249 quilômetros, né? Dá para arredondar para 6.250. Então, essa distância aqui, através de todo esse raciocínio, ele chegou lá 300 a.C. a 6.249 quilômetros. Certo? A medida hoje em dia, só para vocês fazerem uma comparação, a tecnologia atual mede 6.385. Então, ó, que próximo que chegou, né? Só com a estaca, com a matemática, raciocínio e o querer conhecer, né? Muito interessante essa visão. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Se você quer ver esse vídeo exposto com mais profundidade, ou outros vídeos, até o raio da Lua, como foi medido, a distância da Terra à Lua, o diâmetro do Sol, como foi sendo chegada a essas conclusões, né, que dão início aí a toda a astronomia. Certinho, galera? Grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.